Oswaldo Lemes, durante o jogo do Atlético, quem aparece na nossa cabine? Marinho Pérez, né? Ele que é sorocabano, craque aí, ex-craque, né? Lá do passado, tem gente que não lembra dele, mas ele foi capitão da seleção brasileira. E o Oswaldo conversou com ele, vamos lá? Nós estamos aqui com um dos maiores jogadores que Sorocaba revelou, um dos maiores jogadores que passou pelo São Bento, começou no Estrada de Ferro Sorocabana, antigo Estrada de Ferro Sorocabana, nas mãos do falecido Chumbão. Chumbão, que era o técnico do Juventude do Estrada, que revelou muitos jogadores e revelou esse moço aqui que está ao meu lado, Marinho Pérez. Tudo bem, Marinho? Tudo bem, é um prazer, uma satisfação estar com vocês. Sou sorocabano nato, sou orgulhoso de ser sorocabano. E sempre que tem condições de vir assistir um jogo, é um prazer a gente ver, entendeu? Infelizmente o São Bento, que também joguei, está numa situação bastante, vamos lá, não das melhores. E o Atlético aparenta não ser só em Sorocaba, do interior, um dos poucos times que tem uma sustentabilidade excelente. A gente fica contente e vem a dar o apoio que a gente gosta de ver os jogadores. Marinho, você que trabalhou junto com o Tele Santana, eu até há pouco falei para você que eu considero ele, acho que um dos maiores, ou o maior técnico que o Brasil conheceu, né, Marinho? Sem dúvida, o Tele, em termos de futebol brasileiro, o que faltou na realidade para ele foi ser campeão do mundo. Só que a Copa que ele disputou, que foi na Espanha, até hoje os europeus e brasileiros reconhecem que foi uma das, depois da Copa de 70, uma das melhores seleções da história do futebol brasileiro, que era dirigido pelo Tele. Sou muito grato a ele, um mineiro excelente, e ele que me lançou praticamente como treinador, já que ele me levou para o mundo árabe, e com ele fiquei 6 anos na Arábia Saudita, aprendi bastante. Marinho, você até há bem pouco ainda treinava equipes no mundo árabe, time português, e agora, enfim, agora parece que você parou de ver, aposentou, cansou? Não, na verdade, nós temos que... Eu gostaria e gosto, logicamente, de trabalhar porque você se sente útil. Uma das coisas que tem no futebol brasileiro, e agora eu acho que está melhorando, é o fato do treinador ser o responsável de tudo, quer dizer, se de repente empata um jogo e perde outro, você é demitido, você está entendendo? Coisa que o europeu dá no mínimo 1 ano para observar, vamos lá, a sua maneira de ser, de estar, você está entendendo? Então, logicamente que eu gostaria de trabalhar no futebol brasileiro, mas muitas das vezes eu lembro que eu treinei o Santos, entendeu? Acho que uns 5 jogos e... Quer dizer, já tem que ser demitido, coisa desse gênero, você está entendendo? Então, eu gostaria de voltar a trabalhar no Brasil, mas com clubes que tenha amparo, você está entendendo? Que tenha parte de base dos jogadores jovens, para você aí sim trabalhar não só com o time de cima, mas com todas as camadas. É essencial, né, Marinho? Toda equipe tem que ter uma equipe de base, trazer jogadores de baixo, jogadores que vestem a camisa, que vêm com vontade de crescer dentro da equipe, né, Marinho? Não, sem dúvida. E a formação, a gente como foi formado aqui em Sorocaba, tudo, isso daí é uma coisa linda, você está entendendo? E infelizmente... O interior está acabando. Se você observar os próprios times de Ribeirão Preto, daqui a pouco cai os dois, você está entendendo? Quer dizer, uma Ferroviária que revelava tantos jogadores, o próprio São Bento, você está entendendo? Então, a gente vê que o interior está se abatendo, está sem tanta força, e a gente comenta muito. Os clubes que não têm patrocínio, não têm força e que também a televisão não passa, a maioria das vezes eles não têm força para dar o andamento, você está entendendo? Então, o interiorzão está tendo muitos problemas e é preocupante o que está se passando. E o Atlético, graças a Deus, tem uma estrutura que já veio do seu próprio país, da Coreia,
com uma estrutura excelente. Então a gente fica satisfeito de ser sorocabano e ter um time nessas condições. Marinho, e como que você vê a Copa do Mundo aqui no Brasil, aqui 2 anos, todo mundo reclamando aí que os campos ainda nem chegaram à metade do que é necessário para disputar essa Copa. E você que já viveu, já disputou a Copa do Mundo, como que você analisa essa parte do Brasil? Eu acho que quanto a estádio, isso daí, você tendo o poder econômico financeiro, você faz imediatamente. O que a gente fica um pouco preocupado, vamos lá, seria nos aeroportos que nós temos que melhorar muito as condições de viagens, né? E também uma segurança maior nas cidades, quer dizer, as pessoas do mundo inteiro vão vir aqui, só falta ser recebido com algum ladrão, alguma coisa, entendeu? Então isso daí é uma coisa ainda que o nosso país precisa melhorar, mas eu acho que logicamente está se caminhando para uma situação boa, e o Brasil, logicamente, eu tenho mais preocupação, vou ser sincero, da seleção brasileira do que dos estádios, do que a segurança. Porque praticamente todos os jogadores da seleção jogam na Europa, você está entendendo? E se você hoje quiser formar uma seleção brasileira, você tem 2, 3 nomes, o resto você já está na dúvida, você está entendendo? Coisa que antes você formava uma seleção que conhecia praticamente todos os jogadores que aqui jogavam. Hoje jogam tudo lá fora e honestamente, aquele favoritismo que o Brasil sempre teve, eu acho que nós estamos perdendo um pouco. Marinho, você mesmo acabou de falar aí que não dá muito para confiar na seleção brasileira. E a gente vê, o Brasil sempre foi celeiro do futebol, sempre todos os países vêm buscar jogadores aqui e continua ainda. E a gente vê um crescimento enorme no futebol europeu, principalmente na Espanha, vendo o Real Madrid, o Barcelona jogando. Isso que são países que estão em crise, hein? Olha só uma coisa, imagina quando não está. Você que jogou no Barcelona, como que você vê esse crescimento enorme do Barcelona, esse show que deu no Santos nesse último jogo que teve? Veja só, esses clubes europeus, eles não têm o talento de jogadores como se cria no Brasil, que é um país tropical. Eu lembro quando eu tive com o Cruyff em Barcelona, ele falou: Marinho, quantos meses de sol faz o Brasil? Eu falei, faz uns 12 meses, o que é isso? Ele falou, não, na Holanda só faz 3 meses de sol, o resto é neve. Por isso que vocês são habilidosos, porque aqui você pode brincar todo dia com a bola, todo dia, você está entendendo que está com sol. Essa que é a realidade. Então, o talento brasileiro é fantástico. Agora, tecnicamente, nós somos frágeis, essa que é a verdade. O Barcelona fez uma formação de atleta, que quem começou foi o Cruyff. Pegaram um argentino, que é o talento lá, o Messi, com 12 anos, quer dizer, então a pessoa, olha a visão que tem. Então, essas coisas que o europeu consegue fazer e tem visão para isso, nós estamos ainda muito distante para se formar esse tipo de qualidade, você está entendendo? Marinho, classifica aí 5 jogadores desde a sua época que você considera os melhores jogadores que você já viu passar e continua dentro hoje do esporte. Olha, o Pelé eu acho que não há necessidade, né? Mas o Luiz Pereira, que eu tive o prazer de jogarmos junto, um Leivinha, um Ademir da Guia, vamos lá, é que tem tantos, um Rivelino, um Gerson, quer dizer, o São Bento naquela época, nós tínhamos um Nestor que infelizmente teve uma lesão gravíssima, era um jogador também para a seleção brasileira, nós tínhamos o Copeu, nós tínhamos o Afonsinho, eram jogadores que os times grandes queriam. Então, vamos lá, naquela época a gente revelava muitos jogadores. Hoje, se você perguntar, eu vou ser sincero, que joga no Brasil é o Ganso e o menino do Santos também, o Neymar, não é verdade? Porque se tem mais um, de repente já foi vendido, ou vai ser, você está entendendo? Então, infelizmente, os talentos estão indo tudo embora. Entre o Messi e o Zico,
qual você considera que foi melhor? Aí é complicado, um joga com o pé direito e outro com o esquerdo. Mas são estilos parecidos, tá entendendo? O mesmo estilo, tudo, tá entendendo? Então, o Zico foi fundamental em termos de bola parada, que nem ele, acho que não teve ninguém. E, portanto, seria hoje em dia igual ao Messi, só que, pronto, o que ele fez no futebol brasileiro foi tudo que pouca gente fizeram, como talvez só o Pelé, entende? Então, agora quando foi para o exterior, ele já foi em fim de carreira, entendeu? Então, o Zico foi bastante parecido com o Messi, tá entendendo? Talvez até mais habilidade. O que o Messi tem bastante, até mais que o Zico, e talvez até o Pelé, é rapidez, você tá entendendo? E outro detalhe que o Messi aprendeu lá na Europa, marcar. Coisa que o atleta brasileiro, principalmente o craque brasileiro, o Pelé, o Zico, o Rivelino, não marca. Perdeu a bola, ele deixa para os outros marcarem, você está entendendo? E o europeu ensina também isso, quer dizer, você ter tanto atacar como marcar. E Pelé e Maradona? Olha, o Pelé, um dia os argentinos me entrevistaram, eu falei, escuta, o Pelé não pode ser comparado com ninguém, porque é um cara que com 16 para 17 anos já ficou campeão do mundo. Um cara que disputou 4 Copas do Mundo e ganhou 3, quer dizer, não dá, você está entendendo? Essa que é a verdade. O Maradona, quer dizer, é um estilo já diferente, tipo o Rivelino. Então nós tivemos o Rivelino aqui. Então o Maradona também foi um craque, mas igual o Pelé, com todo o respeito. E isso que o Maradona, eu até tenho amizade, se meteu em drogas, tudo, e jogava todo aquele futebol. Imagine se ele se cuidasse, você está entendendo? Então o Maradona foi um monstro de futebol, mas igual o Pelé não vai existir, porque pronto, ele mesmo fala isso, não tem jeito. Uma pessoa que tem 1,60 m, o Pelé tinha 1,67 m, 6. E eu lembro que um dia, assim que fui contratado, comecei a reparar, ele foi tomar uma injeção na nádega. A injeção não entrava, quer dizer, ele tinha músculo na nádega. Então era um cara que treinava só um período, não é como hoje, que treina de manhã, à tarde e à noite. Naquela época só treinava um período e nesse um período ele fisicamente era privilegiado. E naquela época dizia que corria 3, 4 quilômetros por jogo. Se ele corresse hoje, nos dias de hoje, 15, imagine o que ele ia fazer. Ele mesmo fala isso. Marinho, você que viveu Sorocaba, você que jogou pelo São Bento, como você vê o futebol na cidade de Sorocaba hoje, tão perto de São Paulo, tão grande como é a cidade, nós sem um time profissional lá na Série A1, perdendo para muitas cidades aí que não chega nem metade da população de Sorocaba. Não, veja só, isso daí é a falta de estrutura, essa que é a verdade. Os times do interior se apegavam muito à televisão e à venda de jogadores. Hoje, se você não revelar jogador, torna-se difícil. E o privilégio se tornou para os clubes grandes, porque passa na televisão e a televisão paga. Enquanto que o São Bento não passa na televisão, o próprio Atlético. Só que o Atlético, antes de se formar, ele fez a formação de baixo, tá entendendo? Das camadas jovens, que é uma forma de se sustentar, você tá entendendo? Então, hoje em dia, se você não fizer isso, eu tive com os dirigentes do Guarani. O Guarani também está isso que é de Campinas, está numa dificuldade tremenda. O pessoal de Ribeirão Preto, que a gente tem amizade, nossa senhora. Então, se você não tiver uma estrutura, você está um alicerce, é muito difícil. Eu tive pena quando falaram que jogadores do São Bento ganhavam mais jogando na várzea do que no próprio São Bento. Quer dizer, então, torna-se difícil, você está entendendo? Porque a diferença é brutal com as equipes grandes e as equipes que têm boa formação. Tá, então, eu quero agradecer o Marinho. Marinho que jogou pelo Estrada de Ferro Sorocabana, pelo São Bento de Sorocaba, Portuguesa de Desportes, Santos Futebol Clube, Barcelona da Espanha e foi titular da seleção brasileira, um zagueiro que botava respeito. Marinho, muito obrigado. Eu que agradeço e para mim é uma satisfação. E você esqueceu que eu joguei no Estrada, que posteriormente virou o quê? O Atlético. Lembra que o cara canta e comprou e virou o Atlético Sorocabano. Uma satisfação e orgulho de ser sorocabano.